Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai olhar com calma os resultados mais recentes da Jalles Machado SA. Vamos pegar aqui o ITR, o DFP, o release de resultados, tudo do exercício que fechou agora em março de 2025. Exato. A ideia é destrinchar esses documentos, né? Isso, ver o que eles realmente nos dizem sobre a saúde financeira, a operação, os riscos, tudo com base só no que está escrito ali. Vamos nessa? Vamos lá. Então, começando pelos destaques, talvez, a receita bruta foi bem alta, né? 2,6 bilhões. Foi sim. Quase 20% de aumento na safra, de acordo com o release. E a receita líquida consolidada, na DRE, ficou em 2,34 bilhões. Parece um bom começo. Olhando assim, a receita cresceu bastante, sem dúvida. Só que, quando a gente vai para o final da linha, lá no resultado do exercício, a história é outra. O que aconteceu? Deu prejuízo consolidado, 55,9 milhões. E olha que no ano anterior tinha sido lucro, 85,1 milhões. Nossa, que reviravolta. Mas por quê? O grande peso veio do resultado financeiro. Ficou negativo em 618 milhões. Basicamente, despesa alta com juros da dívida e também perdas com derivativos. Isso impactou muito. Entendi, quer dizer, a receita subiu, mas o financeiro levou o lucro embora. Mas eu vi um número bom, o EBIT ajustado. Saltou 131% para 419 milhões de reais. Isso não é positivo? Sim, muito positivo. O EBIT ajustado mostra justamente isso, que a performance da operação, antes de contar juros e impostos, melhorou bastante. E o caixa que a operação gerou? Foi forte também? Foi sim, o fluxo de caixa operacional consolidado, lá na DFC, foi robusto, 841 milhões de reais. Ah, bem acima do ano anterior, então, que foi 696 milhões, né? Isso mesmo. Indica que a atividade principal da empresa está gerando bastante caixa, o que é ótimo. Mas tem um contraponto. Tem. É que os investimentos, o CAPEX, também foram bem altos. Consumiram 720 milhões desse caixa gerado, segundo a DFC. Ok, então a operação vai bem, gera caixa, mas o financeiro está pesando e os investimentos são altos. Faz sentido. E lá na ponta, na produção, como foi? Bom, a moagem de cana até aumentou um pouquinho, mas a produtividade no campo, o TCH que eles chamam, caiu um pouco. Caiu em relação ao ano anterior. E ficou abaixo do que eles esperavam? Exato. E o ATR, que é a quantidade de açúcar na cana, também recuou um pouquinho. Isso está naquela tabela do release. São pontos importantes, né? Produtividade agrícola é chave para o negócio. Fundamental. E teve outra coisa, uma mudança no mix de produção na safra 24-25. Ah, eu vi isso. Produziram mais etanol do que açúcar, né? Tipo 55% de etanol. Isso. Mais do que tinham planejado inicialmente. Agora, para o próximo ciclo, 25-26, o guidance já indica uma inversão. 54% para açúcar. Essa flexibilidade é interessante, mas depende muito do mercado, imagino. Totalmente. Depende do preço do açúcar lá fora, o açúcar #11 em Nova York, e do preço do etanol aqui dentro, aquele índice CPEA-SALC, né? Entendi. E os investimentos que você mencionou? O CAPEX total foi de 744 milhões. Teve a ver com aquela fábrica nova de açúcar em Santa Vitória? Teve sim. Parte importante foi para concluir essa fábrica. Mas também teve investimento em manutenção, claro. E para frente, o que eles sinalizam de investimento? O foco, segundo o Guidance, continua sendo em renovar o canavial, que são os ativos biológicos, investir em irrigação e na manutenção recorrente das plantas. Agora, a gente precisa falar de um ponto bem crítico: o endividamento. Eu vi os números no balanço. Pareceu alto. É alto. Os empréstimos e financiamentos totais, somando curto e longo prazo, chegam perto de 3 bilhões de reais. Uau! E isso expõe a empresa a vários riscos de mercado, né? Primeiro, taxa de juros. A dívida é indexada a CDI, IPCA, TLP. E câmbio também, imagino. Também, a exposição líquida passiva ao dólar era de 4,4 milhões de dólares, segundo a nota explicativa 18. E, claro, o preço das commodities, principalmente açúcar.
E como eles lidam com isso? Usam derivativos? Usam. A gestão desses riscos via derivativos é crucial, mas, como a gente viu lá no resultado financeiro, essa estratégia também pode gerar perdas relevantes, como aconteceu nesse período. Complicado. E tem outra coisa que sempre chama atenção nesse setor: a avaliação dos ativos biológicos, o canavial em pé. Bem lembrado, eles são medidos a valor justo, só que esse valor justo depende muito de estimativas internas. Que tipo de estimativas? A produtividade futura da cana, o ATR esperado, os preços que eles projetam lá na frente. É uma avaliação complexa, nível 3 que chamam. Os auditores falaram algo sobre isso? Deram opinião sem ressalvas, ou seja, aprovaram as contas. Mas eles destacaram no relatório a dependência dessas estimativas e também a questão da avaliação da continuidade operacional, justamente por causa desse cenário mais desafiador. Então, para a gente amarrar a análise, a Jalles Machado mostra, sim, pontos fortes. Crescimento de receita, geração de caixa operacional robusta. Mas, por outro lado, Por outro lado, enfrenta desafios grandes, endividamento alto, custo financeiro elevado que está impactando o lucro e essa exposição forte às volatilidades de mercado. A estratégia de focar mais em açúcar e continuar investindo parece clara. fica então uma reflexão, né? Baseado só no que a gente leu aqui, com essa dívida pesada e essa sensibilidade toda aos mercados. O quão crítica vai ser a execução dessa estratégia de mix de produção? Exato. E a disciplina nos custos, a eficácia em gerenciar esses riscos financeiros, tudo isso vai ser fundamental para eles conseguirem voltar a dar lucro nos próximos trimestres, né? Sem dúvida. Bom, chegamos ao fim desta análise focada nos documentos da Jalles Machado. Esperamos que essa conversa tenha sido útil para entender melhor os números. Esperamos que sim. Agradecemos muito a atenção de todas e todos e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar as próximas análises. Isso aí. Até a próxima!